Vamos começar, como eu gosto de fazer, eu quero agradecer primeiramente a misericórdia de Deus por todos nós estarmos aqui reunidos, mesmo de longe estamos perto, e pedir a proteção de Deus, que guarde a vida de todos nós, e que o que a gente possa conversar aqui hoje possa impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. E é isso aí. Boa noite a todos. Vamos lá. Última aula, vamos fazer um checklist aqui dos principais itens que a gente deve fazer de conferência antes da gente arrematar. Fala, Rodrigo. Boa noite, meu amigo. Então, eu peguei o meu checklist aqui e eu vou fazer junto com vocês do que a gente precisa fazer de passo a passo. Todos os passo a passo é o que nós falamos desde a primeira, segunda, terceira aula. E hoje é como se fosse um consolidado de tudo. Então, para a gente, no nosso checklist, o que deve ter? Primeiro ponto importante. Isso levando em consideração que nós já escolhemos o nosso imóvel, tá, gente? Vamos ter essa premissa. Nós já escolhemos o imóvel, fizemos ali uma análise grosseira dele e queremos levar ele adiante. O que nós precisamos ter? Importantíssimo, né? Análise do edital. Análise cautelosa do edital. É extrema importância. Tipo do imóvel. O tipo do imóvel vai impactar o quê? Casa, apartamento, terreno. Isso daí vai depender da região, né? O que tem mais procura, mas em regra geral, um apartamento ele tende a ter uma liquidez um pouco maior do que casa hoje em dia, né? Por questões de segurança e esses pontos aí acabam sendo alguns pontos importantes que pode afetar um pouco mais a liquidez do imóvel. Boa noite, Ju. Tudo bem, minha amiga? Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Três. Certo, gente? Dá para pegar isso? Tranquilo? Uma outra coisa que eu tinha falado nos outros encontros, você vai verificar se o imóvel que você avaliou e o que está escrito na matrícula é a mesma coisa que está escrito no edital. Eles têm que estar coincidindo, porque acontece de ter, às vezes, na descrição do imóvel, na matrícula, e tem no edital, tipo, por exemplo, aqueles da Caixa que tem uma porrada de imóveis, mas ali o número da inscrição imobiliária, o número da matrícula daquele imóvel no edital pode estar errado. Isso daí, você pode entrar em contato com o leiloeiro, se for o seu imóvel de interesse, e pontuar isso daí, né? Para que você faça uma arrematação segura ou que você descarte aquilo lá se você vê a existência de uma possibilidade de que vai dar algum BO isso daí, né? Então, o imóvel. É sua dívidas. Isso é importante, né? Responsável. Dívidas.
tributários. Condominiais, se for em condomínio, mas se for casa, vai ter IPTU, né? IPTU, taxa de lixo, água, luz, etc. Outras taxas. Água, luz. O que mais? Já colocamos esse. Outro ponto importante que eu falei em todas as aulas. Tá. Vocês lembram o que é evicção de direitos? Quem está aí, mãe? Rodrigo lembra. Ele está amassando isso todo dia, né? A Ana, eu acho que você tem que lembrar também. Você tem que lembrar. Vocês lembram aí? Dá um joia aí, se sim, se não. Evicção de direitos, o que que é? É quando o vendedor, no caso, né, dos imóveis extrajudiciais, é o banco, né, no caso do vendedor, ele guarda o seu direito de devolver o dinheiro para você, arrematante, o comprador, caso aconteça algum litígio nesse imóvel que você está arrematando. Por exemplo, você arremata, isso daí, eu vou falar o cenário, vou repetir, né? O cenário que nós não queremos que aconteça, né? Por isso que a gente estamos aprendendo essas coisas. Então, o que que o litígio que pode acontecer? A gente arremata o imóvel, esse imóvel está ocupado, e esse ocupante alega que ele não sabia que ele estava devendo, ou que ele não sabia que o imóvel ia a leilão. Então, ele contrata o advogado, entra contra o banco, no caso, e se ele provar que ele não foi notificado que ele estava devendo e que ele tinha que pagar, esse cara vai ganhar esse processo judicial e vai continuar na casa lá. Aí ele vai precisar pagar, né, a dívida dele para continuar. Mas até aí, beleza. Mas a gente vai ter arrematado e o nosso dinheiro vai ficar com o banco. E o banco só vai nos devolver quando finalizar o processo. E vai saber quando vai finalizar, né? Porque o banco ele fica levando até a última instância possível, né? Mas enfim, esse é o cenário que a gente não quer que aconteça, mas se tem a cobertura de evicção de direitos, beleza, o banco vai devolver o dinheiro para a gente caso aconteça essa situação. Tá? Então, ó, daqui parece bolo. Data. Daí você tem que ter anotado no seu cabeçalho lá o dia e o horário do leilão e o site do leiloeiro. Porque às vezes você está vendo um monte de imóvel. Aí você, putz, tem aquele lá que eu vi e tal, e você esquece qual que é o leiloeiro. E aí, meu, se você não achar a tempo, você vai dançar. Mas aí você já vai estar cadastrado, né? Vai estar cadastrado e eles enviam geralmente um WhatsApp, um SMS ou um e-mail para você, falando que você está habilitado, falando a data do leilão, e eles mandam um dia ou no dia uma notificação para você para avisar que esse leilão vai acontecer. Porque é do interesse do leiloeiro que você, arrematante, arremate o imóvel que você pretende arrematar com eles, né?
Então, eles querem ter um bom relacionamento, por isso que é uma coisa que eu comentei várias vezes, vocês podem tirar dúvidas com o Revoeiro, ligar lá, tirar dúvidas com eles, que eles vão ser super prestativos, porque é interesse deles nós estarmos caminhando junto com eles, né? Outro ponto importante, vamos lá, fazer pagamento. Esse aqui é um dos tópicos principais, ó, o top 3 que a gente deve analisar no edital. No de pagamento. Análise da matrícula. E nós devemos verificar na matrícula. Na análise da matrícula, os dados do imóvel. Pelo banco. Quando a pessoa não paga, o banco consolida o imóvel para ele, que vai ser uma averbação lá na matrícula. Depois a gente vê isso de novo. Vou até anotar aqui para a gente ver de novo. Olhar na matrícula. Vamos olhar também, entrar na calculadora. Calculadora. Vou dar fazer mais uma precificação com vocês. Consolidação. Bom, mas a alteração de número não vai impactar na nossa arrematação, mas são coisas que tem ali. Vou deixar a F, vocês entendem? Alienação fiduciária? Beleza. Aí, aí já vamos para aqueles itens super importantes que eu tinha falado, que é o que pode dar nulidade para a gente. E se esse devedor ele teve a oportunidade de pagar, que é o quê? Se ele recebeu a carta de intimação para purgar a mora, essa cartinha aqui. Essa daqui, eu acho que fica melhor. Vocês estão vendo bem aí? Eu vou bater uma foto dessa carta aí e já jogo no grupo já, também. Porque são duas cartas que essa pessoa vai receber. Essa daqui é a segunda carta. A primeira carta, o banco fala para a pessoa que ela está devendo e ele abre a oportunidade da pessoa pagar a dívida que ele tem no banco, as parcelas que ele está atrasando. Caso essa pessoa não pague em 15 dias, que é o prazo, geralmente é o prazo que o banco estipula, aí vai chegar a carta número 2, que é a carta que vai estar falando, ó, você não pagou a dívida, então o seu imóvel está indo a leilão. A primeira carta a gente consegue. Essa daqui, a gente pode conseguir lá daquele jeito que eu estava falando no cartório, no site dos registradores, ou da maneira tradicional, é você, na hora do contato ali com o devedor, você vai
dá uma perguntada para ele, ó, fulano, você está sabendo que seu imóvel vai a leilão? Porque eu estou com interesse em dar lance nele e tal, gostaria de ajudar. Daí você vai sentir a pessoa, né? E você tem que ter esse tato também. Esse é um feeling extremamente importante para a gente ter na definição, para a gente ver se nós vamos arrematar, sim ou não. É o nosso checklist, tá, gente? Uma matrícula. Às vezes a pessoa, sei lá, estava viajando, não sabia mesmo, e ela tinha dinheiro, pode acontecer. Ela provando que ela não sabia, tinha dinheiro e ela não foi intimada, que é mais fácil de acontecer quando é imóvel residencial urbano, né? Não residencial urbano, não, desculpa, casa na rua, não condominial. E aí, essa pessoa ela pode ganhar e a gente ia acontecer isso daí a gente ter que cair na evicção de direitos. Vamos reaver o nosso dinheiro, só que vai ficar travado ali o tempo que durar esse processo judicial. É o que a gente não quer que aconteça. Então, é importante a gente ver isso daqui. Vou até colocar aqui. Site, tal, consolidação. Então, são os itens. Os devedores foram notificados para a programa notificados. Consolidação é quando eles não pagam a dívida, daí o banco consolida e leva a leilão. Ó, repetir essas coisas aqui de novo, é importante. Devedores, e vem na cartinha isso daí. Na matrícula, geralmente, o que precisa ter também? Vaga de garagem. A vaga de garagem geralmente está descrita ali. Aí está. Tá? Pode acontecer em alguns casos que a matrícula do box seja uma outra matrícula. Pode acontecer. E agravamos já tem horas. Recomendação pessoal, se vocês quiserem arrematar mesmo. Pega um imóvel, uma matrícula que esteja lisa, que não tenha nenhuma penhora ali averbada, nenhum tipo de gravame. Porque, por exemplo, teve um imóvel lá de BH que a gente viu, o de BH e o de Vitória. Meu, tinha vários processos. O morador também, que estava lá no imóvel, o cara era estelionatário, tinha uns 15 processos ali na posse dele.
é interessante e lucrativa a arrematação, mas assim, tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque provavelmente vai ser uma pessoa meio complicada de desocupar. Vai ser mais fácil desocupar um imóvel de um imóvel que seja de baixa renda do que um médio para alto, geralmente. Porque a pessoa vai se sentir mais no direito de, sei lá, aceita, é mais difícil de uma pessoa aceitar a perda, né? Quando está numa condição social um pouco mais alta. Quando tem uma penhora na matrícula, não é um problema, tá? Não é um problema, porém, você vai ser necessário você ter um advogado para entrar naquele processo que está registrado ali naquela matrícula do imóvel que você está arrematando. Você vai ter que ter um advogado parceiro que sabe fazer isso e ele entrar naquele processo lá e pedir a baixa daquela penhora, dizendo que você arrematou aquele imóvel, enfim, aí vai colocar os documentos ali e solicitar a baixa daquela penhora lá. E, ah, solicitou não, avaliou. Antes, como que eu escrevo isso, gente? Tem que ser até no máximo uns 5 dias antes do leilão. Visualização você pega na hora, mas tem que ser pelo menos uns 4 dias antes, 4, 5, pelo menos. Uma arrematação com folga, tá, gente? Mas, temos aqui. Tá? Caso não seja você, outra pessoa. Imagine que você está arrematando um imóvel em outra cidade. Você tem algum colega, tem um corretor que você está batendo um papo ali, que ele está te orientando sobre o imóvel na hora da sua precificação. Então, você vai, um parceiro, para ver como que realmente é o lugar. Que nem o Rodrigo falou lá de BH. Tinha uns craqueiros lá do lado na região. Enfim, eu liguei no dia seguinte lá naquele prédio lá e ali é tranquilo, é uma região próxima lá, próxima assim, mais central, mas naquele lugar não. Mas é importante ter esse tipo de diligência que a gente faz. E pessoalmente, e se já aconteceu comigo, tá? E se você conseguir falar com o ocupante e ele abrir as portas da casa para você entrar, melhor ainda. Aí você vai ver de fato como é que vai estar a casa. Você já vai olhar e vai ver, vou precisar pintar, fazer isso, fazer aquilo. Não, vai ser tranquilo isso aí. Mas é necessário visitar o imóvel. Então, no Desk Data.
Gente, apareceu o recado de 10 minutos aqui. Eu não sei como é que eu logo direito nesse negócio. O imóvel está ocupado. O que vai impactar se o imóvel estiver ocupado ou desocupado? É uma informação muito interessante. Às vezes você está ligando ali para o síndico, ele fala, ah, não, esse imóvel aí está desocupado e tal. O que que eu faria? Essa carta de... A verificação da carta, se a pessoa foi intimada assim ou não, eu nem ia ver. Eu. Porque se tá desocupado, o que que vai acontecer? Você arrematou, o leiloeiro vai homologar o seu auto de arrematação, se está com ele na mão, você manda lá para o síndico libera a sua entrada lá, é seu, está dentro. Não tem erro. Se o imóvel está ocupado, que nem o caso que eu contei aí do imóvel da aula passada que nós avaliamos, lá de Vitória, que era pertinho da praia, um móvel legal, tem tudo para ser uma arrematação espetacular ali. Só que o ocupante, se ele tiver lá, é um cara bem complicado. Um cara bem complicado. Mas, enfim, ele está errado também. Dá para tirar através do processo judicial, porque eu estou pensando da maneira mais rápida e eficaz possível, que é uma desocupação amigável, né? Na, na negociação. O fio do ocupante e outra coisa também, se for um locatário, é mais fácil, porque aí você já pode falar e negociar com essa pessoa, se o seu interesse for de deixar alugado mesmo, só de trocar o contrato, e a pessoa paga para você. Você vai mostrar os documentos para ela, se for caso, né? Se for condomínio, você vai mostrar para o síndico vai orientar a pessoa ali também, se orienta também, deixa tudo esclarecido, e começa a receber o aluguel daquela pessoa que já está no imóvel, aí você não precisa esquentar a cabeça com desocupação nem nada. Você só vai trocar o papel ali, deixar todo mundo ciente e o aluguel é seu. Bom, isso tem um ponto importante aqui no list, mas geralmente isso daqui vai ser para imóveis de porte maior. E está aqui. Se existe ação averbado na matrícula do imóvel. Por quê? Isso daí é comum em shopping, por exemplo. Ou um galpão industrial de uma empresa grande, que ele vai alugar um lugar desse daí, eles alugam e registram na matrícula todo o contrato para não acontecer essas coisas aí. E, por exemplo, se o proprietário ele perde o imóvel por alguma execução, ou seja de alienação fiduciária, ou seja de execução judicial, está registrado na matrícula, esse locador aí ele vai estar garantindo esse contrato que ele tem com o proprietário, que ele já tinha feito, né? Esse contrato de locação verbal, né? Isso, até hoje eu não vi ainda. Tem galpão industrial também, eu só analisei uns três. Não é uma coisa comum. Comum para mim, né? Mas tem gente que faz, que curte isso daí. Temos informações, são as particularidades, informações. Teve um imóvel que eu ia arrematar em Itacoaquecetuba, eu estava falando com o síndico, ele falou que estava desocupado há um tempo, eu falei com a moça que era ocupante da matrícula, no caso, né?
mas ela já tinha saído de lá faz tempo, porque tinha, sei lá, brigou com o namorado, o marido, ou umas histórias assim. Mas o síndico falou que estava tudo detonado, esse apartamento. Ah, o vidro está quebrado aqui e tal, já está vazio, vai fazer um ano, essa menina aqui morou um mês, eu acho, coisas assim, sabe? Foi pouco tempo, mas e o negócio, enfim, aí é uma informação importante que já você já presume que não vai valer a pena. Aquela situação não ia valer a pena, por causa da margem de lucro e o que ia ter que gastar com reforma. Mas se você tiver muita margem, e for um imóvel com bastante valor, margem que você tem ali para trabalhar, beleza, não tem problema nenhum. Você deve saber ter o feeling de avaliação ali. E sobre dívidas condominiais, saber o preço de venda. Essas coisas vocês podem pegar um papel, colocar cada item desse daí, deixar um espaço para vocês escreverem depois, se vocês quiserem. Claro, recomendo se vocês quiserem estudar mais e levar isso um pouco mais adiante aí, eu recomendo que faça isso daí. Tá? Isso daí é uma coisa bem interessante, até é um norte para você pegar isso daí e levar para o imóvel que você for avaliar. Ele até norteia um pouco mais, facilita, dá um norte. Saber não, informações. Tipo da região. Vou fazer um slide 2 gente. Tá ficando- Próximo é quem sabe. Eu vou arrumar um iPad, daí eu vou escrevendo na mão e vai aparecendo aí para vocês. Fica mais fácil. Perfil da localização. É aquele negócio lá, vai que é perto da Cracolândia. Você pode ter um problema ali para vender. Outro item importante que eu falei, mas eu vou reforçar aqui, e isso daí vai ser na análise de perfil dos ocupantes. Se existem ações judiciais, coisas repetitivas, mas é muito importante bater na mesma tecla dessas coisas. Se existem ações judiciais dos ocupantes, aí, daí também você vai conseguir enxergar lá no Desk Data. Ou